Prezados irmãos, visitantes e internautas, com sinceridade de coração e em nome da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, eu apresento a minha saudação, desejando que a bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito se faça presente na vida de todos, que se estenda a todos também a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, e a bênção preciosa e gloriosa do nosso querido e santo irmão Aldo. Desejo que todos estejam muito felizes, porque esta é a nossa razão, visto estarmos no ambiente propício para estarmos alegres e felizes. Estar diante da presença de Deus, do seu tabernáculo santo, é motivo para termos esta alegria em nosso coração. E é justamente por essa razão, irmãos, que nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, pedindo a bênção de Deus e desses santos gloriosos para os momentos felizes que aqui juntos iremos passar. E para isso eu convido os que estão assentados para que se coloquem em pé. E vamos então, irmãos, proceder fazendo a nossa oração inicial. Peço por gentileza que curvem suas cabeças, as mãos levantadas aos céus e em reverência. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, mais uma vez, como parte dos Teus filhos, aqui estamos, e muito felizes. Felizes porque estamos diante da Tua presença, diante do Teu tabernáculo santo, para prestarmos a Ti, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, e aqui, da mesma forma, louvar e glorificar o Teu amado Filho, e nosso Senhor Jesus, reconhecendo pelos seus feitos, sua vida, e pelo fato de ter vindo a esta terra, tomar conta de nós, nos ajudar a estarmos firmes na fé que professamos e em contato contigo. É louvável a presença de nosso Senhor Jesus em nosso meio, porque é nosso irmão, é nosso Senhor e o nosso Salvador, o qual nós rendemos graça, louvor e gratidão por tudo quanto tem feito em nosso favor. Mas louvamos e glorificamos também a nossa querida e santa Mãe, Maria Santíssima, que temos certeza que da mesma forma tem intercedido diante de Deus pelos seus filhos nesta terra. Filhos que a ama com toda a sinceridade de coração. Somos nós, ó querida Mãe Maria Santíssima, porque fomos preparados neste caminho assim, preparados pelo outro Consolador, a nossa querida e santa avó, que orientada por nosso Senhor Jesus, nos disse que tem o prazer e a alegria de saber que os teus filhos aqui na terra a amam, porque como mãe de Jesus, é mãe dos filhos de Deus. E nós te glorificamos, santa avó, porque tudo isso são lenitivos, para que nós possamos entender a necessidade de termos uma vida justa, uma vida honrada nesta terra, e viver em conformidade com a vontade soberana do nosso Deus e Pai. Mas louvamos e glorificamos também o nosso querido e santo irmão Aldo, santo profeta de Deus, dos tempos da regeneração, que esteve aqui conosco e tivemos a oportunidade, o privilégio, a felicidade de beijar em suas mãos, receber as suas virtudes, seus conselhos, suas orientações. E hoje, como anjo de Deus entre nós, está aqui para nos abençoar da mesma forma, conduzindo esta igreja com toda a sabedoria do reino do nosso Pai. Por isso, querido e santo irmão Aldo, rogamos que o Senhor nos abençoe, que olhe para todos nós e nos abençoe no transcorrer desta reunião, nos dando sabedoria para que possamos desenvolver uma reunião bonita, de forma que possamos alimentar todo o teu povo. E desta forma, sabendo que o Senhor está nos ouvindo e está presente
com as virtudes do Espírito Santo do nosso Deus, nós te glorificamos e entregamos a nossa reunião em tuas santas mãos, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, e os nossos gestos e atos aqui possam ser levados ao reino do nosso Pai, para a honra e glória de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, irmãos, do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arte, a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Amém. Irmãos, eu chamo a sua atenção para a leitura da mensagem que nós iremos refletir logo após o outro hino que nós vamos ouvir. A fé e obediência aos ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É o tema desta mensagem que nós iremos refletir hoje. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Vó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Vó Rosa, para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino do nosso Deus. Assim, consideramos justos associar o nome dele ao da Santa Vó Rosa, como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. E essa expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz e à Santa Vó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero. Idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignos de respeito, consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto, não há exagero algum, nem paixão que é mera atração material e nem é fanatismo. Porque fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião de outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta, além da religiosidade, como na política, levando pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso, que nos foi ensinado pela Santa Vó Rosa no início de nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutando de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Vó Rosa, para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Vó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vindas dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nessa fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado a evolução do mérito para Deus, perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nascem apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé, e a você, jovem apostólico, saibam que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou que a Santa Vó Rosa implantasse na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço.
Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alteração doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel desta igreja, como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões. Devem ser apostólicos em todos os lugares e ocasiões. Aliada à obediência daquilo que aparece, como a roupa e ao aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não veem, como os sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas, sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos e até incluído na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia, a graça divina, a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Não pense que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça. Desacatam os pais e os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo. Desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores na atividade que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmos e incomodam os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos desde pequenos ainda sobre o valor moral, característico da disciplina que temos, e procurem mostrar-lhes o quanto é importante preservarem a obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais. E muitos virem a fazer pouco caso das ordens da Igreja Apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito à unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito da nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela Igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem. Entretanto, no reino dos céus é assim. Temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo
nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa e essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Sejam humildes e simples de coração, porque assim serás bem-aventurados e feliz. Muito bem, irmãos, aqui a mensagem do conselho e vamos ouvir mais um hino. E é um solo que tem como título O Meu Proceder. Em todo o meu viver, quero obedecer minha Santa Avó Rosa e a ti pertencer. Em toda a minha vida de servo piedoso, quero sempre sentir teu amparo bondoso, sentir o teu amparo que do céu me concede, sentir a tua graça, ter teu santo preparo, para sempre servir e em teu nome sentir tuas bênçãos preciosas, ó querida Avó Rosa, os meus passos guiar em caminhos piedosos, sendo um servo humilde e obreiro valoroso. O céu, sendo sempre fiel com a Senhora Avó Rosa, Rainha Santa e Gloriosa, contigo eu estarei na tua eterna glória. A Deus o Pai louvarei e cantarei tua santa vitória. Muito bem, irmãos. Agora nós vamos aproveitar os minutos que nos restam para refletirmos na mensagem de nossa igreja.
Nós temos aqui duas mensagens. A primeira tem como tema a fé de obediência aos ensinos da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. E a outra mensagem, irmãos, vejam bem o que fala. Duas mensagens de um valor extraordinário. Olha o tema dessa mensagem aqui, irmãos. O convite de Jesus, da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, para encontrarem a verdadeira paz. Para dizer, irmãos, que não existe paz fora desta igreja. Porque aqui estão os melhores ensinos que existem em matéria de religião. Mesmo porque nós não dependemos único e exclusivamente de uma história para descobrir ou encontrar Jesus. Isso é o ponto. Mas aqui nos guia neste santo caminho, ou os que nos guiam, vamos dizer assim. Porque nós tivemos nesta igreja duas personalidades divinas para conduzir os nossos passos neste santo caminho. A Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Santos que tiveram o privilégio de serem arrebatados, mesmo ainda vivendo em seu corpo físico nesta terra. Mas em espírito, Jesus a levava. A Santa Vó Rosa em seu tempo, quando aqui esteve, e hoje está nos céus. Muito bem lembrado. Como santa poderosíssima e consolador da promessa de Jesus. E o nosso querido e santo irmão Aldo estando aqui. Eram levados em espírito exatamente para cumprir-se uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a segunda testemunha, sendo que a primeira foi ele. Porque testemunha, irmãos, é aquele que vê, aquele que contempla o fato para poder contar. Eu jamais posso contar a alguém uma coisa com tanta certeza que eu não vi. Eu posso dar uma ideia a cada um. Eu penso dessa forma, eu acho que é assim. Eu penso que é desse jeito. Isso se eu ouvir aleatoriamente, de qualquer forma, ou se de repente através de um texto me veio aí uma narrativa, ou uma linha de raciocínio. Entretanto, aqui nós tivemos um pai e uma mãe. Uma avó que é mãe duas vezes. E que foi ao reino do nosso Deus. Para cumprir esta promessa, a palavra de Jesus. Que enviaria aqui nesta terra, que seria a segunda testemunha dele. E nós dizemos que o santo irmão Aldo, ele faz parte dessa segunda testemunha, porque o ministério do santo irmão Aldo, irmãos, completa o ministério da Santa Vó. Porque ele foi preparado por ela e acompanhou, dioturnamente, passo a passo, os ensinos, as orientações da Santa Vó Rosa. E sabia, tinha certeza absoluta em seu coração, que tudo aquilo vinha dos céus, vinha de Deus. Então ele aprendeu com a Santa Vó, exatamente para dar continuidade ao ministério dele, e é justamente por isso que nós dizemos que ele também é uma testemunha. Ele faz parte dessa segunda testemunha que Jesus falou. E o mais importante é saber que somos dirigidos por dois santos assim. Santos que tiveram esse privilégio de contemplar face a face a glória do Pai, em seu trono de glória. Ter o privilégio, irmãos, de conversar com santos, anjos, na glória do nosso Deus. Vejam que isso eu já estou falando em outra dimensão. E nós temos direito de falar assim. Temos autoridade de falar assim. Porque nós confiamos na Santa Vó. E entendemos que tudo o que ela nos contou, irmãos, foi com orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. E que ela viu. E era Jesus que dizia a ela: conte ao meu povo, explique ao meu povo como é aqui. Diga ao meu povo a beleza que espera eles aqui nesta glória.
Então veja que existe um diferencial muito grande de alguém ler uma história, ter uma linha de raciocínio e transmitir para muitas pessoas. Aqui nós temos uma verdade de dois santos poderosíssimos que pisaram os pés neste solo. Tivemos a oportunidade de contemplá-los e acreditar na Santa Vó Rosa como nossa mãe, nossa avó, e no nosso querido e santo irmão Aldo como nosso pai, nosso irmão. E uma coisa muito interessante, uma mãe, irmãos, não mente para um filho. E nós sentimos com muito gozo, com muita alegria, a satisfação que a Santa Vó Rosa tinha em nos dirigir, em nos entregar nas mãos de Jesus, em fazer com que esta igreja permanecesse firme nesse santo caminho. Quantas vezes nós temos relatos de pessoas que viveram com ela, muito embora não seja do meu tempo, mas eu tive o privilégio de ter pessoas que conviveram com esta santa de Deus por 16 anos e ouviram muitas vezes ela falar isso. Meu filho, agora que você está aqui, não saia deste santo caminho, porque Jesus está aqui, Ele faz parte deste santo caminho. Como se estivesse dizendo, meu filho, eu vi, eu contemplei Jesus, eu andei com Ele, Ele me levou no reino dos céus, Ele me levou nos lugares mais lindos que existem no reino do meu Pai e mostrou aonde vocês vão viver. E tudo isso, irmãos, foi autorizado a Santa Vó Rosa a falar por Jesus, exatamente para estimular a igreja e mostrar a esta igreja que o fato de crermos na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo como santos de Deus, não significa, irmãos, idolatria. Porque a idolatria é como o conselho está dizendo aqui. É alguém que depende de um objeto, que muitas vezes não fala, não tem autoridade, não tem como ensinar, e se apega àquele objeto para dizer que está crendo em Deus, e muitas vezes chega a brigar por aquele objeto. Aqui é diferente. Aqui nós tivemos e temos. Quando eu digo que tivemos, é porque nós tivemos no terreno material, no corpo físico. Mas nós continuamos tendo esses dois santos, porque nós cremos que eles foram para a glória de Deus e estão aqui conosco neste santo caminho, dirigindo os nossos passos. A Santa Vó Rosa, porque o irmão Aldo confirmou isto, e deu provas de que realmente ele era e é um santo de Deus, pelos seus gestos, pela forma de viver, de andar, a forma de nos conduzir, de nos corrigir, pela paciência que ele sempre teve com este povo de Deus, trazendo uma expressão exata do próprio Pai Celestial. Então isso não é fanatismo, isso não é idolatria, porque o nosso querido e santo irmão Aldo, irmãos, sempre procurou fazer com que esta igreja se tornasse cada dia, cada instante mais santificada. Foi a mesma coisa que Jesus fez quando aqui esteve, como santo de Deus. E ele veio do reino do nosso Pai, como testemunha fiel e poderosa do poder de Deus. E como irmão, irmãos, ele não mentiu também. Porque sempre foi um irmão sincero, um irmão justo, um irmão bondoso. De maneira que, muito embora as pessoas em sua época o taxassem o seu povo de fanáticos, de idólatras, mas Jesus sempre com aquela firmeza, mostrando que ele era de Deus, ele era do reino dos céus, e ele veio para salvar. E que naquela época, ninguém nesta terra teria capacidade de salvar uma alma, a não ser por ele, Jesus. Após o seu ministério, em seus ensinos, ele mostrou que outros viriam, e que realizariam a mesma obra que ele realizou. Pois ele mesmo foi quem disse, eu sou a porta, e bem-aventurados são aqueles que entram na cidade. Jesus estava falando do reino dos céus. Por que ele falou de uma cidade? Porque uma cidade é constituída de um povo. É um lugar que tem um movimento de pessoas. E assim é no reino dos céus. Então foi por isso que ele disse, eu sou a porta. E bem-aventurados são aqueles que entram no reino dos céus. O que Jesus queria dizer é isso.
Bem-aventurados são aqueles que entram no reino dos céus pelas portas. As portas que nosso Senhor Jesus Cristo iria formar nesta terra. E uma destas portas que foi formado aqui nesta igreja, foi exatamente a Santa Avó. E a forma que a Santa Avó Rosa nos conduzia, irmãos, prova que ela era divina e era celestial. Porque ela não passava a mão na cabeça dos seus filhos, orientando aqui, e abandonava para viver no mundo como quisesse, como bem entendesse, não. A Santa Avó Rosa cuidava de nós aqui na igreja, lá na rua, onde nós estivéssemos. Porque a mensagem da Santa Avó Rosa era exatamente essa. Obedecer a Deus em qualquer circunstância e em qualquer lugar que nós estivéssemos. Isso é ensino de Deus. O nosso querido e santo irmão Aldo não era diferente. Ele nos ensinava a viver bem para Deus. Nos ensinava a representar a Deus, irmãos, em qualquer lugar. Ainda que fosse entre quatro paredes, estando sozinho. Ele sempre ensinava. Obedeçam. Porque Deus olha tudo, Deus vê tudo. E Deus contempla os seus filhos do reino dos céus. E eu também contemplo. Eu conheço todos vocês. Eu me lembro de uma vez que eu estive na sala do santo irmão Aldo. E eu conversando com ele. Falando de um assunto que aconteceu comigo há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Só que eu não falava o assunto. Porque quando eu falei com ele, eu era muito novo na igreja, e quando eu tinha um pouco de receio. Foi a primeira vez que eu entrei na sala do irmão Aldo para conversar com ele. E eu ficava pensando em algumas coisas que acontecia, e ele chegou para mim e disse assim: irmãos, eu sei o que o senhor quer falar comigo. E aí ele fazia as mesmas perguntas que eu ia perguntar para ele, e ele dizia: é isso ou não é? Eu falava: é, irmão Aldo, é isso aí mesmo. E aí ele disse: eu tenho vocês todos aqui na minha mão, conheço vocês um por um. Irmãos, mas por que ele me disse isso? Porque primeiro ele deu provas de que realmente conhecia mesmo. Porque eu não falei com o santo irmão Aldo, eu pensei. Era o meu espírito em comunicação com o santo de Deus. Porque era a minha mente, mas o meu espírito que transmitiu para a minha mente, mas a minha boca não falou. A minha boca não gritou. A minha boca não falou com o santo irmão Aldo. Quem falou com ele foi o meu espírito, e ele ouve o meu espírito. E ele disse: eu sei o que o senhor quer falar comigo. E aí ele descreveu tudo o que eu queria falar. E ele disse: é isso ou não é? Eu falei: é, irmão Aldo. Ele respondeu novamente: é ou não é? Eu falei: é, irmão Aldo. Ele disse: eu tenho todos vocês aqui. Conheço um por um de todos vocês aqui. E realmente ele deu provas que conhece. E foram estas coisas, irmãos, que nos estimulou a crer neste santo de Deus. Porque quando nós passávamos com o santo irmão Aldo, falando com ele, e ele mostrava esta realidade espiritual, nós saíamos da sala dele felizes, por saber que nós estávamos diante de um santo de Deus, que um anjo de Deus estava ali à nossa frente, que um ente celestial estava ali, conosco, conduzindo os nossos passos, nos ajudando a sermos vencedores. E o trabalho do santo irmão Aldo sempre foi assim. Sempre no sentido, irmãos, de salvar almas para o reino dos céus. E a nossa querida e santa avó não foi diferente. Muitas vezes, nós que vivemos com o santo irmão Aldo, acabamos falando mais dele. Porque nós não tivemos uma experiência material com a santa avó. Mas nós temos ouvido de muitos anciãos aqui na igreja, de como era esta santa de Deus. Como ela tratava seu povo, como ela conduzia esta igreja, sempre com os maiores cuidados. Pedindo às pessoas, os jovens, os adultos, os mais velhos, para que tomassem cuidado. Porque Jesus era muito bondoso, muito misericordioso, mas ele cobrava, principalmente daqueles que tinham a oportunidade de ouvir uma santa de Deus. Então ele cobrava também. Ele é bondoso, mas ele é justo. Ele é caridoso, mas ele aplica a justiça de Deus.
Então o que a Santa Vó Rosa mais pedia era que a juventude tomasse cuidado, que fossem verdadeiramente filhos de Deus. Porque como filhos de Deus nessa terra, precisa fazer a diferença. Não podemos ser igual o mundo é. Hoje aqui nós observamos na mensagem do conselho, a juventude muitas vezes querendo mudar os conceitos que o nosso querido e santo irmão Aldo colocou. O santo irmão Aldo não, irmãos. Porque quem colocou tudo isso aqui foi Jesus. Eles foram instrumentos na mão do Divino Mestre. Então eles passaram tudo a nós por orientação de nosso Senhor Jesus. Exatamente porque Ele sempre quis a igreja assim. E era a condição que Ele exigiu para que Ele pudesse estar aqui em nosso meio, ouvir a nossa palavra. Para que a nossa palavra, irmãos, ela não fique simplesmente aqui, nesse eco, e acabou. Nós temos a liberdade de falar aqui, e a nossa voz ir chegar ao trono do nosso Pai. E Ele próprio, o nosso Deus, testemunhar a veracidade da nossa luta, do nosso trabalho, da nossa dedicação, por querer a felicidade da nossa igreja. Porque o nosso objetivo como ministério, como conselho de nossa igreja, é ter um encontro com todos. Não com a metade, não com uma parte. E principalmente os jovens. Aqueles que têm o seu ministério de cantar, já assumiram uma responsabilidade. Já estão fazendo parte do seu segundo chamado, porque o primeiro chamado é quando estão lá no mundo. E vêm para a nossa igreja. Nós não estamos aqui aleatoriamente, mas nós viemos aqui porque Deus nos trouxe. Exatamente por essa razão que Jesus, em um de seus ensinos, Ele chegou a dizer a Deus: Pai, nenhum dos que Tu me deste, olha o que Jesus disse ao Pai, nenhum dos que Tu me deste se perderam, a não ser os filhos da perdição, a não ser os desobedientes. E aqui nesta igreja não é diferente. Nenhum dos que Deus deu à Santa Vó, nenhum dos que Deus deu ao Santo Irmão Aldo irá se perder, a não ser aqueles que não dão ouvido à nossa palavra, que não se preocupam com essas simples palavras que saem deste púlpito a cada coração. Ouve a nossa palavra em um ouvido, sai no outro. Não se preocupam com a sua salvação. Não querem ter a liberdade espiritual com Deus. Querem ficar muitas vezes presos às coisas materiais deste mundo. Mas uma coisa eu digo aos nossos irmãos, assim como o nosso santo irmão Aldo, ele dizia: isso não é responsabilidade minha, porque eu faço a minha parte. E o conselho desta igreja, juntamente com o ministério, da mesma forma. Porque nós nunca subimos num púlpito desse para incentivar o pecado, a maldade ao coração de nenhum dos nossos irmãos. Mas o nosso compromisso nesta igreja e neste púlpito é exatamente orientar. Pedir para que tomem cuidado, jovens, porque vocês foram chamados por Deus, têm uma responsabilidade muito grande, e quando forem fazer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que aprendem aqui, não façam. Não respondam mal aos seus pais, e quando receberem um conselho, baixem a cabeça e reflitam no conselho que estão recebendo, porque é um conselho de pessoas experientes, de pessoas que aprenderam muito nesta igreja e sabem o que é melhor para a sua vida. Mas como aqui está dizendo, alguns jovens ouvem os conselhos dos pais e não dão ouvidos. E outros pais sequer dão conselho aos filhos, deixam, abandonam. Cada um que se vire, mas não é assim. A Santa Vó Rosa sempre orientava os pais a cuidarem bem dos filhos. Porque se cuidarem desde criança, como devem fazer, fazendo esforço para uma criança ter um instrumento. Quantos pais a gente observa que fazem um sacrifício muito grande, ganham um pouco, mas compram um instrumento, é caro, faz a prestação. Mas luta para que o seu filho entre no coro, já assuma uma responsabilidade, aprenda a tocar.
São muitos que fazem isso, a gente observa, mas tem aqueles que não se preocupam. Às vezes colocando culpa na condição financeira. Não fazem um esforço e não se preocupam com seu filho. Não entende que o bem maior que nós temos aqui é esta igreja. E além desta igreja, o ministério que nós servimos aqui a Deus, a Santa Avó, a Jesus, a Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo. Pensam que o simples fato de entrarem daquela porta para dentro já é o suficiente. Eu posso até dizer que suficiente para a sua salvação, se forem obedientes. Mas além da nossa salvação, existem galardão no reino do nosso Pai. O cantar num coro, irmãos, é galardão. Corista é um galardão. Regente é um galardão. Pastor é um galardão. E muitos outros galardões que existem no reino do nosso Pai. Mas precisam se esforçar para isso. Não é de qualquer forma que alcançam estas coisas. Não é simplesmente, muitas vezes, vindo no coro, o dia que quer. Ou de repente vem hoje, passa um mês, não vem. 2 meses, quando chega aqui, quer ser o primeiro a fazer o solo. Não, não é isso. Para conquistarmos galardão do reino do nosso Pai, temos que fazer o nosso esforço, ser dedicado, amar a nossa igreja, colocar ela em primeiro lugar em nossa vida. Porque a nossa vida está aqui dentro. Porque é daqui, irmãos, que nós vamos para o reino do nosso Pai. Não é do mundo. Porque o mundo não oferece nada de bom para ninguém. Quem oferece o bem para esta igreja é esta igreja aqui. Porque aqui está o Consolador da promessa de Jesus. Aqui está o profeta dos tempos da regeneração. Aqui estão os 2 santos que foram formados por Jesus para dirigir um povo, para socorrer um povo. Porque entendam os prezados irmãos que depois de 2000 anos, ou quase 2000 anos, não seria possível o homem por si só, ou através de uma letra, de um texto, de uma história, conduzir um povo à semelhança do que esta igreja conduz. Não era possível, jamais. Porque se fosse possível, jamais nosso Senhor Jesus Cristo iria prometer o Consolador em sua profecia. Ele não ia prometer. Não deixa que eles se viram lá na frente. A linha de raciocínio deles é boa. E eles vão incutir no coração de todos. E tudo vai dar certo. Jesus sabia que não ia dar certo. E por essa razão, Ele nos deu o Consolador. Formando uma santa poderosíssima nesta igreja. Santa que nos considerou aqui e nos considera até hoje como seus filhos, como sua família, como seu povo, como o povo de Deus. E hoje está aqui. Nós a amamos do profundo do nosso coração. É bem verdade, sem fanatismo, sem idolatria. Porque uma das coisas que a Santa Avó Rosa mais reprovou nesta igreja foi exatamente idolatria e fanatismo. Ela não queria isso. E quantos foram aqueles que, principalmente no começo da igreja, se manifestavam com fanatismo e ela, opa, aqui não. Aqui eu não quero isso. Jesus não nos ensina estas coisas. Nós precisamos saber amar a Deus como Ele é. E não com exagero. Porque ela dizia, quando se ama com exagero, facilmente esse amor se acaba. Então muitas vezes ela dizia, nem tanto mar, nem tanto a praia, né? Quem sabe falar muito isso é o pastor Trevisan, né? Nem tanto mar e nem tanto a praia. Seja filho de Deus, ame a Deus, mas com moderação. E não com fanatismo. E ela nos ensinou muito isso. O Santo Irmão Aldo não foi diferente. Então aqui não existem essas coisas. Não adianta esse ou aquele ficar pensando que essas coisas existem aqui, ou que vai existir, com a ida do nosso Santo Irmão Aldo para o reino dos céus, porque isso não existe e não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós devemos amar estes santos de Deus como eles nos ensinaram.
com moderação, com respeito, consideração por tudo que eles fizeram por nós nessa igreja. Irmãos, e quanto fizeram por nós? Não foi pouco. Muito eles fizeram por nós. E é justamente por essa razão que nós estamos aqui, preparados para seguirmos em frente. Foi a última profecia do nosso querido e santo irmão Alto. Meu povo está preparado. E olha aqui. Grande parte da igreja aqui, humildemente ouvindo esta palavra, ouvindo esses ensinos, e eu tendo a certeza no meu coração que cada um, guardando no seu coração, na sua mente, para quando saírem daqui, fazerem tudo direitinho, conforme nós somos ensinados. E sem dúvida nenhuma, irmãos, ter cada um de nós a certeza de nossa salvação. Nós temos, porque nós somos bem ensinados, muito bem instruídos. E temos absoluta certeza que ao deixarmos o nosso corpo, ao fecharmos os nossos olhos para este mundo e abrirmos para a outra dimensão, não temos dúvidas que alguém vai estar de braços abertos para nos levar ao nosso lugar de origem. Esta igreja nasceu com esta finalidade, com este objetivo. E nós não podemos perder este objetivo, esta certeza em nossa alma e em nosso coração. Então, irmãos, guardem essas palavras em seus corações, com muita sinceridade, e façam valer na sua vida, no seu dia a dia, aquilo que aprende aqui. Os jovens também da mesma forma. Não queiram mudar aos trancos e aos barrancos, de qualquer forma, a disciplina de nossa igreja, de forma alguma. Sejam educados, bondosos, respeitem seus pais. Recebam nossa mensagem com amor, com carinho, com dedicação, e façam valer em sua vida. Coloquem como a coisa mais importante de sua vida, porque é a coisa mais importante de sua vida. Precisa ser a coisa mais importante, porque esta igreja é o santo irmão Aldo, é a santa avó, que vai nos levar para o reino do nosso Pai. E é através desta igreja, destes ensinamentos, que nós vamos ter um encontro com Deus lá no reino do nosso Pai. Amém. Vamos ouvir mais um hino pelo coral, irmãos, que tem como título, Segue-me.
si só nada faria. A noite a orar, rogando sabedoria. Passou a noite a orar, suplicando a Deus para os homens chamar. Sou pescador, eu sou pescador. Eu saio a pescar, as redes lanço ao mar. Sou pescador, eu sou pescador. Num barco eu vou ao mar a pescar, a pescar. Sou pescador, eu sou pescador. A noite vem e eu em pleno mar a pescar ainda estou. Sou pescador, eu sou pescador.
pescador, eu sou pescador. Venha após mim, ó Pedro, que eu te farei pescador de homens para o reino dos céus. Pedro, vem após mim, pescador de homens serás, deixando o pecado das trevas saindo, outros de lá tirarás. Pedro, vem lutar pelo reino dos céus. E hoje a voz divina ainda chama. Segue-me, segue-me. É o Consolador a chamar. Segue-me, segue-me. Levai a água da vida, salvai as almas perdidas. Segue-me, segue-me, segue-me. Os cegos libertai das
das trevas libertai. Segue-me, vem me ajudar. Irmãos, como não valorizar um ministério como esse? Tão bonito, cada um cantando mais lindo do que o outro, isso é muito bom. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe bastante esses nossos irmãos. E eu aqui quero agradecer em nome deles, Santo Irmão Aldo e da Santa Vó, o carinho e esforço de todos os nossos irmãos coristas, os nossos músicos, regentes, que mantenham sempre esta paz, esta alegria e esse desejo de oferecer o melhor aí em nossas reuniões, abrilhantando as mesmas. Agradeço o carinho aí dos nossos colegas de ministérios, pastores, os nossos obreiros, as nossas diaconisas, enfim, todos os membros. Eu agradeço aqui em nome da nossa querida e santa avó e do nosso santo primaz irmão Alto. Vamos finalizar a nossa reunião, irmãos, fazendo a nossa oração. E eu convido os que estão assentados para que se coloquem em pé, colocando suas mãos para cima, em sentido de reverência. Oremos. Querida e Santa Vó Rosa, nosso poderoso Consolador da promessa de Jesus, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos de alegria, de felicidade, sentindo a presença dos anjos e santos que foram designados dos céus para conosco estar, e nos abençoar também, nos dando a alegria e a felicidade de viver nesta terra para o reino dos céus. E tudo isso, Santa Vó, frutos do teu ministério, que foi preparada por Jesus para aqui estar, e preparar este povo para Deus, o nosso Pai. E aqui estamos dando graças a Deus pelo teu ministério, pela tua vida, e por tudo quanto tem feito em nosso benefício. Também o nosso querido e santo irmão Aldo como profeta dos tempos da regeneração.
o que semelhantemente é uma promessa de nosso Senhor Jesus para nos trazer o socorro dos céus e não vivermos conforme o mundo vive, na promiscuidade, na imundícia e na falta de amor para com o reino do nosso Pai, porque esta igreja é diferente e deve ser diferente, uma vez que aqui foi formado o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Recebe, portanto, ó querida avó, a nossa mais sincera gratidão e o nosso louvor. E eu peço por estes cujos nomes estão representados neste altar, que a tua bênção, bem como a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, esteja sobre ele, esteja sobre todos aqueles que estão necessitando de tua graça, estão nas casas de saúde, sofrendo muitas vezes entubados, querida avó, que a senhora possa enviar o teu anjo para amparar, para dar saúde, para reabilitar a sua saúde, dando alegria, dando felicidade e o direito de continuar conosco nesta igreja e neste santo caminho. E agora peço também por estes que estão aqui conosco, deixaram seus lares para estarem aqui, recebendo esse alimento espiritual, porque assim como o nosso corpo precisa do alimento sólido, o nosso espírito também precisa do alimento dos céus, para nos preparar para que um dia nós possamos viver eternamente na glória de Deus. Recebe, portanto, querido irmão Aldo, a nossa mais sincera gratidão e o nosso louvor. Que a bênção de Deus na comunhão do seu divino Espírito, a bênção de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo esteja sobre todos nós. Amém.